Olá, eu me chamo Leonardo Volpatti, sou advogado e sócio no escritório Lima Nunes Volpatti, Advocacia e Consultoria. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso canal, nos nossos vídeos sobre direito imobiliário. O tema específico hoje é parcelamento do solo. Vamos lá? Pois bem, pessoal, a Lei de Parcelamento do Solo, a Lei 6766 de 1979, ela trata das diretrizes gerais do parcelamento do solo das cidades. Ou seja, quando os municípios vão crescendo, há realmente uma expansão do urbanismo da cidade, a cidade vai crescendo, há uma necessidade de se regulamentar essa expansão. E com isso surgiu a Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Na Lei do Parcelamento do Solo Urbano, ela tem realmente um intuito, as diretrizes dela é geralmente regulamentar a questão da divisão dos lotes, da finalidade dos lotes, do tamanho dos lotes e das áreas que vão ser construídas para criar toda uma infraestrutura urbana para que os habitantes daquela cidade em expansão pudessem ter realmente condições dignas de moradia. Então, na lei de parcelamento, ela surgiu em 1979, num ambiente em que havia, no Brasil, uma expansão e migração da população do campo para a cidade. Havia realmente um boom de moradores do campo. O Brasil era um país ainda, sim, muito rural, mas estavam expandindo devido à urbanização, devido à expansão industrial e tudo mais. Com isso, foi necessário que houvesse uma legislação federal regulamentando basicamente as diretrizes de como deveriam ser as cidades brasileiras. Então, antes dessa legislação, havia leis esparsas, leis municipais, leis de interesse local que regulamentavam como seriam as cidades. Então, você pode ver claramente que há municípios, principalmente as capitais, onde houve realmente uma expansão urbana maior e mais rápida nesse período, em que há diferentes projetos de urbanismo. Goiânia, por exemplo, é uma cidade toda voltada em um planejamento circular. O centro da cidade é circular. Existem outras capitais que foram planejadas de uma maneira mais retilínea. Por exemplo, Palmas. Então, havia realmente essas legislações e projetos urbanísticos diferentes. O que essa lei veio para realmente suprir é realmente dar condições mínimas para que houvessem terrenos mínimos para que houvesse construções e tudo mais. Então, esse é o contexto geral dessa legislação, o intuito dela. Se vocês tiverem interesse, há uma tese muito interessante de uma urbanista e arquiteta da USP chamada Gisela Cunha Viana Leonelli, da USP, que fala sobre os contextos dessa legislação. Então eu sempre trago isso para a gente entender exatamente qual que é a finalidade, qual que é a história da legislação, para depois a gente entrar nos aspectos realmente teóricos e ter uma visão um pouco mais crítica sobre a lei. Pois bem, na lei do parcelamento do solo urbano, há dois conceitos muito interessantes que a gente deve gravar, que é o conceito de loteamento e o conceito de desmembramento. O desmembramento é realmente quando você já tem um lote numa cidade e você só quer parcelar ele, você quer subdividir ele. Você tem um lote de 500 metros e você quer dividir ele em dois lotes de 250 metros. Então, a legislação ela dá os critérios para você fazer realmente esse desmembramento e como que você deve fazer. Nesse caso específico do desmembramento, o conceito geral é que é um lote que já tem uma infraestrutura urbana básica, que são ruas, que é sistema sanitário, que é realmente energia. Então já existe, o desmembramento é quando você já tem um lote dentro de uma cidade que já tem a infraestrutura básica. Já o conceito de loteamento é quando não se tem realmente essas infraestruturas básicas. Então você está numa área de expansão urbana. Ou seja, realmente tem uma área rural nos limites daquela cidade e você tem interesse em fazer um loteamento. Quando você quer fazer um loteamento, você tem que não só subdividir os lotes e vender, você tem que seguir todas as normas urbanísticas da lei de parcelamento do solo,
o plano diretor municipal, geralmente, né, se houver outra legislação urbanística também, e você deve realmente requerer à prefeitura que analise o projeto, seu projeto, né, para fazer o loteamento. Como é que vai ser esse loteamento? Vai ter área pública? Qual que é o tamanho da área pública que vai se ter? Tanto de ruas quanto de espaços públicos para eventualmente fazer uma praça, para eventualmente fazer uma escola. Quais são as áreas para você realmente fazer interligação do esgoto e do sistema de água, por exemplo. Então, o loteamento é você tirar a finalidade da área rural que está no limite da cidade, que não é abrangido pela legislação de zoneamento do município, e você transformar isso numa área urbana, você integrar essa área rural na área urbana. Como é que você faz isso? Fazendo todo um desmembramento daqueles lotes, mas também não é um desmembramento simples, fazendo também toda a infraestrutura necessária para isso. O que acontece muitas vezes no Brasil, para você ter uma ideia, mais de 70% das áreas de muitas cidades, em geral, são de loteamentos clandestinos. O que é isso? O loteamento clandestino é quando uma pessoa faz um parcelamento do solo, ou seja, transforma uma área rural nos limites da expansão urbana em uma área urbana. Ou seja, ela abre geralmente algumas vias, algumas servidões, algumas ruas, às vezes de chão batido, e coloca estacas em determinada metragem, divide ali de uma maneira bem esdrúxula os lotes e vende aquilo como se fosse realmente uma expansão urbana. Quais são os problemas disso? Os problemas disso, primeiro, é que não segue a legislação urbanística, que prevê na lei do parcelamento do solo. Não segue também a legislação municipal, que geralmente está no plano diretor do município, que estabelece no município quais áreas do município vão ter a finalidade de se fazer o quê. Ou seja, muitas vezes você não pode exercer algumas atividades urbanas, atividades comerciais em algumas áreas da cidade. Você não pode, por exemplo, instalar uma indústria numa área que só tem moradores, numa área que é para residências. Porque a indústria gera todo um impacto na moradia, no trânsito, no barulho daqueles moradores. Então o município, através do plano diretor e leis urbanísticas municipais, regulamenta o zoneamento das cidades. Quais as finalidades de cada bairro? O que se pode fazer em cada bairro? Então o loteador clandestino, ele não segue essa legislação, não segue as normas mínimas para garantir essa infraestrutura para quem vai morar ali. E no Brasil, infelizmente, por falta de fiscalização, por um fenômeno de crescimento das cidades, a gente não conseguiu regularizar muitas áreas. Então, hoje, os loteamentos clandestinos representam 70% da expansão urbana de muitas cidades, principalmente as capitais. Então, há um esforço de se seguir a legislação. Em caso de não se seguir a legislação, principalmente do parcelamento, há realmente toda uma sanção criminal, inclusive, do artigo 50 da Lei de Parcelamento, que prevê que o loteador ou empreendedor que vende essas áreas sem regularizar, ou seja, sem ter dado entrada no projeto urbanístico de divisão da área, de infraestrutura básica, de energia elétrica no município e no governo do estado, se ele não fez isso e simplesmente vendeu um lote para você, ele está errado, ele está cometendo um crime e ele vai ser investigado pelo Ministério Público. Isso a gente vê acontecendo no estado de São Paulo, que nós temos muitos clientes, e também em Goiás. Mas também está acontecendo em vários estados do nosso país. O Ministério Público está em cima porque realmente há uma necessidade de ter essa regulamentação do zoneamento. Então, quando a diferença, por exemplo, de um loteamento regular e de um loteamento irregular ou clandestino é simplesmente o loteador ter utilizado aquela finalidade, ter pego aquela área rural, que é uma chácara na área de expansão urbana, transformado ela numa área urbana. E para isso você tem que apresentar projetos, apresentar quais são os estudos de viabilidade daquilo na prefeitura, que é o órgão, que é o ente que regulamenta a expansão urbana, que estipula o urbanismo local. E se a prefeitura aceitar o seu projeto de engenharia, o seu memorial descritivo, as suas certidões de que não há óbice naquela área,
você tendo o ok da prefeitura, o loteamento está aprovado urbanisticamente e depois deve ser registrado no cartório de imóveis. O que acontece muitas vezes é que a aprovação do loteamento na prefeitura, a pessoa tem a certidão que foi aprovado e começa a vender os lotes. E quando isso acontece, também caracteriza crime, segundo o artigo 50 da Lei de Parcelamento do Solo. Por quê? Porque você não registrou no cartório. Então, muitas vezes a pessoa consegue aprovar o loteamento, mas não registrou no cartório de imóveis. Ela comete também o mesmo crime. Então, vamos também ficar esperto em relação a isso, porque você pode muitas vezes estar comprando uma área que ela não está regular e isso cria uma série de embaraços, né? Então, o parcelamento regular e irregular é esse que você tem aprovação na prefeitura, mas não está registrado. E o parcelamento clandestino, que é o pior de todos, é quando você não tem nem a aprovação na prefeitura e nem o registro no cartório de imóveis. Simplesmente abre algumas ruas e começa a vender lotes pré-demarcados de uma maneira sem estudos de urbanismo. Pessoal, também é importante a gente ficar atento sobre a questão dessa compra e venda de lotes que são frutos de um loteamento clandestino. Então, muitas vezes, essa pessoa te vendeu um lote que não foi registrado, não passou pela prefeitura, não teve uma análise da prefeitura sobre viabilidade daquele loteamento, urbanisticamente falando, e também não foi registrado. Você compra aquilo e no contrato de compra e venda, o que a gente vê em muitos casos aqui no escritório, o contratante, junto com a pessoa que te vendeu, acaba assinando cláusulas abusivas no sentido de falar que o contratante está ciente de que aquele imóvel não está regular, que aquele imóvel não tem escritura e tudo mais. Esses contratos, eles são frutos realmente de um crime, o crime previsto no artigo 50 da Lei de Parcelamento do Solo. Então não se podia, é um contrato nulo, porque não se podia nem ter sido transacionado esse imóvel, esses lotes da maneira como foi feito. Porque a lei de loteamento não foi utilizada para se analisar esse empreendimento. Ou seja, você está negociando uma coisa que é ilegal, uma coisa que é fruto da clandestinidade. Esses contratos são nulos. No entanto, quem comprou e está nessa situação, ela, se for de boa fé e se provar que realmente, segundo os padrões do homem médio, não se sabia ao certo dessa situação, você pode provar que você tem direito de posse daquilo. Ainda mais se você estiver ali há muito tempo, se eventualmente você já tenha construído, independente de aprovação, muitas vezes, inclusive da prefeitura, para se construir naquela área. Mas às vezes, situações consolidadas de haver uma casa, uma construção naquele local. Você tem direito de posse daquilo. E é isso que prevê, inclusive, a lei do REURB, que é uma lei recente de 2017, a lei 13.465. A lei do REURB, ela vem com o intuito, com a finalidade de regularizar situações consolidadas de expansão urbana. Ou seja, você comprou uma área que é fruto realmente de um loteamento irregular ou clandestino no passado. Você comprou essa área no passado. Só que você não tem escritura e você está lá há muito tempo, você construiu. Você nunca vai ter direito real sobre aquilo? Você nunca vai ter uma escritura sobre aquilo? Então o REURB vem realmente para regularizar essa área, para que você se adapte, você dê entrada na prefeitura do seu município e você se adapte com as normas urbanísticas que são exigidas para a construção daquela casa, que são exigidas para você ter realmente uma aprovação urbanística do seu projeto e com isso você ter direito à escritura, você ter direito a registrar essa autorização da prefeitura no cartório de imóveis e lavrar assim a escritura. Então o que eu digo para vocês o Brasil vive nessa situação caótica, urbanisticamente falando, que é fruto também de uma displicência das nossas autoridades e também de um fenômeno social de expansão urbana. Então essa legislação ela vem para realmente criar critérios de regularização. No entanto, havendo essa lei, o Ministério Público e diversas entidades têm trabalhado muito para evitar que daqui em diante houvesse mais expansão urbana de uma maneira desordenada e que afete o serviço de trânsito, o serviço de transporte, o serviço de saúde, enfim. Então é muito importante você que às vezes está nessa situação
que comprou um lote clandestino no passado, busque se informar para regularizar a sua área. Regularizando a sua área, você terá direito à escritura e você realmente será dono, porque é dono de fato quem lavra a escritura e registra no cartório. Então, quem não tem isso, tem apenas a posse, e a posse é mais precária. Então, você tem que realmente trabalhar para conseguir transformar a sua posse em propriedade. Pois bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu acredito que a gente fez realmente um bom início para tratar de parcelamento do solo, e nos vídeos posteriores nós vamos falar também de planejamento urbano, de divisão, de venda de lotes, quando se pode vender, e de responsabilidade sobre o loteador. Muito obrigado, um grande abraço.